Que a paz de Jesus nos envolva a todos. Hoje é a reunião de perguntas e respostas. E quem vai responder as perguntas é a nossa irmã Anitta. E essa reunião é uma reunião importante porque é quando se tem a oportunidade de até esclarecer dúvida, né? E geralmente as pessoas que frequentam a casa espírita, uma boa parte vem, mas não tem ainda uma ideia formada do que seja o espiritismo, né? Essas reuniões de perguntas e respostas, elas dão essa chance de a pessoa tirar dúvidas, fazer perguntas de preferência dentro do tema, espiritismo, e aí a gente aprende junto. É um estudo se faz. Que na verdade as reuniões públicas, de um modo geral, elas são um estudo. As reuniões públicas ela tem por objetivo estimular as pessoas à leitura de obras espíritas e de prestar esclarecimento de como é que se dá essa dificuldade da obsessão, que nós vivemos tão envolvidos com a questão da obsessão, e principalmente esclarecer da importância que é estarmos aqui. Quando a gente vai a um encontro como esse, que é um encontro com espíritos que preparam o ambiente, a gente recebe muito. Eu até tenho uma curiosidade comigo, eu digo, espero que me deixem frequentar algumas casas espíritas quando eu desencarnar, que é para ter uma dimensão da grandiosidade que eu sei que é uma reunião como essa. Não só aqui no Manuel Quintão, mas de todas as casas que estudam com seriedade o Evangelho de Jesus. Como também nas igrejas. Existem relatos na literatura espírita de presença maciça dos espíritos e ajudando nas igrejas, nas mais diferentes igrejas. Então, o que se deve ter é um respeito muito grande por todos os agrupamentos, porque todos produzem. E produzem mais aqueles que levam com mais seriedade o que nós mais precisamos estudar, que é o Evangelho de Jesus. Então, é mais uma reunião de estudos. Vamos participar, perguntem por escrito, que vão ter os amigos aqui com papel e lápis. Ou até pode levantar a mão e fazer a pergunta também. E antes que tudo, que é o que se faz em toda a atividade espírita, vamos fazer uma prece, pedindo a Jesus que nos ilumine a todos. Senhor Jesus, divino amigo, obrigado pela oportunidade de mais uma vez estarmos na casa espírita. Obrigado pela assistência que recebemos, que temos certeza, Senhor, é muito importante estarmos aqui. E pedimos que essa assistência, essas bênçãos, essas energias, elas se estendam a todos os lares aqui representados. E nos ajudem para que, ao término dos trabalhos, possamos retornar para os nossos lares mais felizes, mais aquietados, com vontade de viver, Senhor. Que a Tua paz e o Teu amor nos envolva a todos. Vou passar a palavra à nossa irmã Anitta. Está ligada aqui? Tá. Olha a primeira pergunta. Boa noite. Quanto tempo eu não fico aqui com vocês, né? Eu sinto falta, mas tem outras tarefas a fazer. Vamos lá, Luiz. Tem essa pergunta. Gostaria de saber por que as pessoas se apaixonam pelas pessoas do mesmo sexo. Olha, primeiro nós temos que saber o seguinte: sentimento não tem sexo. Começa por aí. Sentimento não tem sexo. Então, sexo é uma questão, vamos dizer assim, para fazer a diferença entre masculino e feminino.
Mas quando se trata de sentimento, temos que respeitar. Então não podemos criticar, censurar, nem tampouco incentivar. Deixa que a natureza cuide. Deixe que ela siga seu curso. Não é? Em proporção que a gente vai amadurecendo espiritualmente, a gente vai fazendo as nossas escolhas. Não é? Então, é por isso que o espírito, ele precisa passar por essas experiências num corpo, o espírito em corpo masculino e em corpo feminino, porque ele tem que aprender a desenvolver esses dois sentimentos. Quem disser que o sentimento de um espírito incorporado em um corpo feminino é o mesmo de um corpo masculino, não, tem uma diferença, porque as responsabilidades são outras, funções outras, N detalhes, é um aprendizado. Então é por isso que não devemos criticar, não devemos nem tampouco incentivar, devemos deixar que a natureza siga o seu curso, não é? Agora, não vamos confundir promiscuidade com esta questão aqui. A promiscuidade já é uma questão da falta de evolução do espírito, o estágio que o espírito se encontra. Mas, mesmo assim, ele vai atingir a sua meta de equilíbrio também. Pois não. O evangelho ensina não tem sexo. Mas a gente lendo o nosso lado, a gente vê também o livro de Luiz, onde ele foi orientado por Aniceto. Sim, sim. Mas ele era um homem, Aniceto, e Certo. era mulher de Luiz. Certo. Aí eu pergunto, em qual momento é que o espírito não tem sexo? Olhe, Aí você... minha irmã, o espírito não tem sexo. Quem tem sexo é o perispírito. É o perispírito. Tanto que este corpo aqui é uma réplica do perispírito, não do espírito. Quando os espíritos responderam o espírito, não o perispírito. Mas o perispírito tem. Né? Tem todo, tanto que quando a gente desencarna, o nosso perispírito está completo. Agora a gente faz um pacote assim, fala o espírito, não é para não estar falando o perispírito tem, mas os espíritos falaram o espírito. Agora o perispírito sim. E quando há essa mudança para a reencarnação, o trabalho é feito no perispírito. Viu? Quer dizer sobre a mediunidade, atuação mediúnica, algo, né? Vezes álcool. Olha, álcool não combina com nada. Nada do bom senso. Porque o álcool tira o ser humano do seu alinhamento. Então, se não combina, se você é médico e o álcool não combina com a sua profissão, porque você vai pôr a vida de alguém em risco, não é? Então, o álcool, ele não combina com nada. Nada que possa ser, assim, vamos dizer, que você cuide de terceiro, ele não é compatível. Ele não é compatível mesmo quando você não tem nenhuma profissão de grande responsabilidade, porque você está acabando com suas células, com seus neurônios, com seu fígado, não é? Quer dizer que ele não combina com nada, a não ser para ser trabalhado em laboratório para medicamentos. Aí está certo. Aí há uma elaboração.
mas principalmente mediunidade. O médium já tem uma certa sensibilidade, é mais sensível. O meio ambiente, a atmosfera e etc. O álcool, coitado, né? Então, não dá para combinar. Você me responda por que a gente tem amor às coisas impossível, né? O marido da outra. Aqui a pergunta é, me responda por que a gente tem amor às coisas impossíveis. As coisas. Bem, ser humano não é coisa, não é? Um marido, por exemplo, de outro, é uma tentação e tem que lutar. Viu? É uma prova. Feliz daquele que sai vitorioso numa prova dessa, sabe vencer essa paixão, essa atração, que é uma prova. Se está casado com outro, é porque não era para estar comigo. Então, eu devo começar a usar a lógica, o bom senso e, acima de tudo, o respeito pelo outro. Gostaria que fizesse comigo? A resposta já está aí. Então, não faça a outra que não gostaria que ele te fizesse. Até que ponto o espírito pode deixar sequelas no médium, em comunicação mediúnica? E por quê? Olhe, não é que o espírito deixa sequela. É que o médium, às vezes, não está ainda num ponto de saber trabalhar a situação. Imagine se o médico entrasse no leprosário e não soubesse, fosse sair dali impregnado, impressionado com aquelas doenças que vê, aquele estado doloroso dos irmãos. Então, é uma questão só de saber se trabalhar. Entendeu? Tem que trabalhar, saber que a doença não é dele, a dor não é dele. Não é? A ira não é dele. Ele apenas está sendo um telefone. Quando ele começar a encarar desta maneira, aí vai administrar melhor as emoções. Existe a relação do portador de vírus com suas vidas anteriores? Não. Não. A gente precisa entender que ninguém é obrigado a pegar uma doença. Viu? Existe a relação do portador de vírus HIV com suas vidas anteriores? Não. De maneira nenhuma. As coisas que nós trazemos de vidas anteriores é diferente. Por exemplo, eu dei um tiro na cabeça, posso vir com sequela. Por quê? Porque prejudiquei a harmonia do perispírito, não do espírito. Certo? Então, a organização perispiritual foi desorganizada, porque é matéria. O perispírito é matéria. O espírito é uma matéria diferenciada, porque tudo no universo é matéria. Certo? Já sabemos disso. Que tudo no universo é matéria diferenciada. Tem matéria tão sutil que você não consegue, né, sentir, de tão sutil que ela é. Então, não tem nada a ver. Certo? Então, é uma questão mesmo de uma falta de, vamos dizer, de sorte ter havido essa situação. Mas não tem nada a ver com vidas passadas. Vocês
3 pessoas a fazer consulta. Pediu para chamar. Por favor, Paulo Alves. Está aí, Paulo Alves. Não está entendendo. Edjane. Alexandre José. Por favor, pega aqui. E Paulo Alves Casado. Quando as pessoas são sonambúlicas e falam coisas sem nexo, tem a ver com a mente perturbada? Não. Tem nada a ver. Não é isso. É porque o sonâmbulo é interessante. Ele fica parcialmente, vamos dizer assim, o perispírito estendido. Né? É como que ele se estendesse, né? Se expandisse. Então, dá uma sensação de que você está lá, está cá, é uma insegurança. Né? Então, nessa insegurança, nessa falta de diretriz, de visão, você pode dizer uma coisa, dizer outra, fica uma coisa sem nexo, mas não tem nada a ver de perturbação. Viu? Agora, isso não é todos sonâmbulos, não. Tem uns que são verdadeiros, assim, médios. Quem que não conhece o caso está no livro dos médios, o caso do rapaz que ele passava, ele olhava, por exemplo, olhava para esta senhora e descobria nela toda a doencinha que ela estava, os órgãos, etc., etc., e dava o diagnóstico em estado sonambúlico. Só não passava o remédio, porque quando o espírito é que passava a medicação. Mas ele era um espírito encarnado sonambúlico. E ele dava o diagnóstico da doença, quer dizer que existem N fatores em questão sonambúlica. Nem todos sonambúlicos são tudo iguaizinho, não. Há variedade. Quando uma mensagem precisa ser chegada a alguém por um ente querido, entre aspas, né? Isso acontece, mas há a possibilidade de enviar uma mensagem a alguém, que é isso? Que alguém que é desencarnado. Eu entendi a pergunta. A pessoa quer dizer, por exemplo, eu posso mandar uma mensagem para, por exemplo, meu marido que está desencarnado. Não é? Olha, quando uma mensagem precisa ser chegada a alguém por um ente querido, entre aspas, isso acontece, mas há a possibilidade de enviar daqui para lá, é isso? Quer dizer, uma mensagem a alguém desencarnado, a gente manda essa mensagem todo dia. Todo dia você está mandando mensagem. Quando você pensa, sente saudade, fala na pessoa, você já está mandando mensagem. Não é preciso escrever, não. Viu? Agora, eles sim. Eles, às vezes, precisam psicografar para nós. Mas nem todos são assim. Nós sentimos a presença, muitos sentem a presença daqueles entes queridos, e tem a intuição, né? Às vezes escuta até a voz. Né? Então, isso acontece. Porque Jesus transformou a água em vinho. Olha, nós sabemos que naquela época o vinho era muito importante.
na mesa dos judeus. Faltar vinho numa mesa do judeu era assim, era algo muito estranho. Muito estranho. É por isso que Jesus não traiu certas tradições judaicas. Ele não se fez de rogado. É por isso que aconteceu. Não era porque ele queria se mostrar, não. Era uma questão de solidariedade para com os donos da casa. Né? Tanto que ele ainda ficou um pouco receoso, não é? Ainda questionou a senhora, sua mãe, se deveria fazer ou não, e ela pediu. Ela humildemente o pediu que ele fizesse, porque era um vexame. Porque as festas de casamento não era como de hoje, não, só naquela horinha, não. Era 3 dias. Era seguido a festa, né? Vinha convidados, iam convidados, e a festa ia passando. Então, ele fez por uma questão de solidariedade. Não para se exibir, nem mostrar quem era, que ele não precisava mostrar quem era. Quem é, é. É isso? Existe um tempo mínimo para um espírito encarnar na Terra? Não. Nem mínimo, nem máximo. Cada situação é uma situação. Tem uns que desencarnam, vão reencarnar em outros planos, em outros planetas. Estou falando de planeta habitado, corpo de carne. Estou falando extrafísico, não. E outros ficam, podem reencarnar com 5, com 10, com 15, com 20, com 100 anos. Não tem prazo. O prazo é a necessidade, não é? Eu gostaria de saber de um ente querido, uma irmã de sangue, que não sentiu que morreu, que já morreu. Peraí, deixa eu ver. É assim, eu gostaria de saber de um ente querido, uma irmã de sangue, pode não se sentir que já morreu, isso aí é isso, que já morreu, não é isso? Pois sentimos a presença dela em casa, pois ela, antes de partir, gostaria de morar conosco. Isso é mais natural do que possamos imaginar. Viu? Quem já estudou os livros de André Luiz, tem uma narrativa onde está os familiares jantando, os encarnados. E a contrapartida, os desencarnados, tanto da parte da esposa quanto do marido, e ainda mais um detalhe. Um disputando, querendo defender esse, eles querendo defender aquilo. Desencarnados, tomando partido na conversa, entendeu? E discutindo que fulano estava errado, ciclano estava errado. Então, é natural. O que devemos fazer? Uma das coisas assim mais sublimes que nós podemos fazer dentro do nosso lar ainda é o Evangelho no lar. Não tem como esclarecer um espírito desencarnado em nosso lar como o Evangelho. Entendeu? E a nossa conduta. Dia a dia. Nosso dia a dia fala muito. Viu? Fala mais alto do que as palavras. Então, procurem fazer, e procurem sempre no Evangelho lá falar dessa necessidade de novas descobertas, nova caminhada, novos passeios, novas cidades, novos bairros, falar, despertar a curiosidade desse espírito em querer conhecer outras coisas, a não ser as 4 paredes. Não é?
quando do desencarne, pessoas da família vê o nosso encontro, se não tiver o quê? Merecimento. Por exemplo, uma pessoa querida está no umbral. Como acontece? Olha, cada caso é um caso. Eu posso estar pronta para desencarnar e está todos aqueles que me antecederam à minha espera para me recepcionar. E também pode acontecer que não tem ninguém. Aí é quando eu digo, eu desencarno e chego no trem do Bacurau. Não tem ninguém na estação me esperando, não é? Pode acontecer? Pode. Vai depender do meu merecimento, né? Dos afetos, querido. Ou é preferível chegar na madrugada sozinho do que desafeto. Entre os dois é preferível ficar só, não é? Porque pode estar os nossos desafetos. Eu não sei se vocês conhecem um livro da nossa irmã Domingas, Eu, um Espírito Comum. Ela narra o desencarne dela, é muito interessante. Quem leu é muito engraçado. Eu dei gargalhadas porque realmente ela tem um humor fantástico. Aí ela disse assim, eu ainda muito gorda, né, cheia de banha. Ela fala uma linguagem muito... Né, ela contando, né, o livro que ela escreve depois que desencarna. Então ela disse que desencarna, sente que está se desprendendo do corpo, né? E nisso sente a presença de alguns espíritos, não dá para definir, mas a silhueta assim meio luminosa. Aí ela disse, ainda bem que está luminoso, não é? E eles trabalhando nos laços, não é? Dos seus centros de força, fazendo o desenlace. Nisso ela aguça a audição como espírito e escuta 3 vozes do lado de fora da casa, um dizendo assim, essa miserável nos deixou. Ela se preparou antes de vir para nos servir, ser o nosso porta-voz. Chegou aqui, conheceu essa doutrina, esse espiritismo, mudou a casaca. O pior é que a gente não pode nem se aproximar dela, que ela tem os guardiões, né? Mas há seu apego, veja bem, acompanhando de longe, porque não podiam se aproximar. Mas se ela não tivesse sido uma criatura que se trabalhou com a honestidade, a dedicação, porque ela morreu de câncer, ela ia fazer a químio dela, quando saía da clínica, ia direto para a casa das crianças, cuidar das crianças. Ela disse que se eu fosse para casa, ia vomitar. Ia ficar em cima de uma cama. Então, eu ia ocupar minhas mãos, mesmo às vezes querendo dar aquele desmaio, mas ficava. Quer dizer que ela não deu trégua a si próprio. Aí o desencarne dela foi maravilhoso. Mas se ela tivesse dado trégua, vou ficar em casa, eu fiz químio, né, estou doente. Porque médio, às vezes, tem só uma dor de cabecinha, já quer ficar de cama, né? Por causa de uma boba enxaqueca. E Domingas é um exemplo para nós. Porque quem já fez químio sabe que é uma coisa terrível, né? Dá vômito, dor de cabeça, mal-estar, é um transtorno. Mas ela saía direto para cuidar das crianças carentes. Era a casa das meninas, não é? Só meninas. Ela ia cuidar, dar banho, pentear cabelo, tirar piolho, não é? Dar comida. Era isso, foi com que ela conseguiu, não é, passar pelo tratamento sem ficar de cama. E morreu do câncer, de qualquer maneira. Irmã, sinto muito mal. Não sei se é depressão ou obsessão. Estou aqui em tratamento, mas muito inconstante.
muito inconstante. Bem, olha, eu não sei se é irmã ou irmão, mas não importa. Ela fez o seguinte: sinto-me muito mal. Não sei se é depressão ou obsessão. Estou aqui no centro e está fazendo em tratamento, mas sinto-me... Uma inconstância. Não, sinto-me uma inconstância no meu comportamento. Ora, primeiro, não é fácil, quando a gente está sobre uma forte obsessão, realmente vencer sozinho. Precisa de amparo, tá certo? Precisa dos familiares por perto, precisa do aconchego de uma casa espírita, precisa dialogar com alguém, desabafar, se sentir amparada. Isto é necessário. E a casa espírita trabalha com esse objetivo, né? De que somos uma família onde os mais sadios cuida dos menos sadios, mas é uma família. Então, aqui é necessário que realmente ela esteja. Eu não sei se... Né? Então, não se dê por vencida. Lute. Acredite que você pode. Nós temos um potencial, uma energia, um dimo gerador, que quando botamos ele para funcionar, a gente consegue superar essas questões. Não importa que seja física ou espiritual. Eu tenho que entender que eu sou um espírito. Como espírito, eu posso expandir essa energia. Eu posso vencer. Preciso de moleta? Preciso. Preciso de carinho? Preciso. Preciso de compreensão? Preciso. Mas sou eu que tenho que dar o primeiro passo e ter a primeira vontade. Confie, não seja inconstante. A primeira atitude é ser perseverante. Tem um velho andágio que diz assim, que a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Olha lá. Então, vamos ser essa água numa pedra, que a pedra é exatamente essa depressão ou obsessão. Posso ajudar algum irmão de hoje? Será que ele recebe minha vibração? Sei que depende do meu merecimento. Posso ajudar alguém, é isso aqui, ele botou algum irmão de hoje. Será que ele recebe a vibração? Sei que depende do meu merecimento. É assim? Não é do seu merecimento, é do dele. Não é questão de merecimento, é questão de receptividade. Todos merecemos. Todos nós merecemos ser felizes. Estamos aqui para sermos felizes. Não estamos aqui para sofrer. O sofrimento é porque sou eu que... Ora, se eu pego numa brasa, vou me queimar. Se eu boto o dedo na tomada, vou tomar choque. Então, é uma opção minha. Mas nós estamos aqui para sermos felizes. Então, vamos procurar ver onde eu posso trabalhar para ser feliz. E eu só posso ser feliz distribuindo esse sentimento ao meu redor. Ninguém pode ser feliz egoisticamente. O egoísta não é feliz. Nunca vi. O orgulhoso não é feliz. O egoísta não é feliz. O ciumento não é feliz. Vive torturado.
Então a gente precisa ser livre. Então, quando damos o grito de liberdade, aí somos felizes. E não dependemos de ninguém para sermos felizes. Nem de filho, nem de marido, nem de namorado, nem de irmão, nem de ninguém. Você é feliz. E você, uma criatura feliz, onde ela chega, ela deixa o ambiente bem. Ele pode estar até enfumaçado, cheio de miasma, mas ela chega com a vibração e sentimento dela, ela faz uma limpeza, não está nem se apercebendo que está fazendo isso, mas está fazendo. Entendeu? Então, ninguém está aqui para sofrer nem ser infeliz. Vamos ser felizes. Terminou já? Mas, olha, a convivência nossa com os nossos, eu não digo nem familiares, nem conhecidos, nem amigos, é até desconhecido mesmo. Aconteceu ontem uma coisa tão interessante, que eu vou passar isso para vocês, é um aprendizado. Ontem, quinta-feira, dia de estudo aqui da educação mediúnica, tudo mais, né? Eu saio do trabalho, tinha um irmão, um médico comigo também, que estava vindo para o trabalho. Aí eu fui dar uma carona para ele. Aí eu disse, abra a porta traseira do carro e coloque em minha bolsa. Ora, qual é a necessidade dele abrir a porta traseira do carro para botar minha bolsa? Nenhuma. Não é? Eu mesmo estranhei, mas deixei. Ele abriu, eu entreguei a ele, veja, eu entreguei, ele abriu, colocou, fechou. Parece que eu não fiquei satisfeita, abri o outro lado da porta. Para que eu estou abrindo? Fechei a porta. Entro no carro, quando eu dou ré, que vou saindo, o sensor. Tim, 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 tim. Aí eu digo, fulano, desce, vê se tem algum obstáculo aí, porque eu não estou vendo nada. Não tinha obstáculo nenhum. Mas pode os meninos ter botado alguma pedra e o sensor muito sensível. Tá. Ele olhou e disse, não, dona Anita, não tem nada. Tá livre. Aí eu botei novamente. Começou, aí eu parei e disse, Edson, abra a porta novamente. Tem alguma coisa aí? Aí ele disse, não, tá tudo no lugar. Eu digo, fecha a porta. Aí dei ré, aí foi suave. Eu digo, bem. Passou, quando foi na hora da prática, o espírito virou-se para mim e disse, você ia me deixar, era? Tá vendo? Você ia me deixar, você prometeu me trazer. Aí eu disse, você estava escondido? Eu abri porta, você não entrou. Ah, você abriu e fechou rápido. Veja como ele estava materializado. Gente, a necessidade para vir ao centro precisou vir de carona. E ele disse que eu tinha prometido a ele, que eu não me lembro, de trazê-lo. Veja as coisas como acontece. Então a gente precisa estar sempre, como diz assim, andando direitinho, né? Porque 1000 olhos nos observam, né? Está vendo? Então é interessante. Foi uma lição belíssima para mim. Eu achei que você queria me deixar, a pergunta dele, você queria me deixar, foi? Você prometeu me trazer. Não é? Então é isto. Isto acontece mais do que possamos imaginar. Viu? Às vezes, eu ia fazer o evangelho no lar. Não é? Mas vou deixar para outra hora. Não sabe que você se comprometeu com N espírito para fazer o evangelho junto com ele. Olha, eles não ficam bem, não. Eles ficam chateados, viu? E como ficam?
Então, nunca prometam para não cumprir. Agora, eu devo ter prometido dormindo, né? Sonhando, né? Sonhando não. Ao desdobrar, dormindo, convidei, conversei com ele, etc. Combinei tudo direitinho. Ele não sabia o caminho, eu prometi trazê-lo e tudo mais, né? Então, mas para você ver como que estivesse no corpo de carne. Ele ficou atrás do carro e o sensor, pipipi. Você sabe que o sensor ele é muito sensível, né? Então, ele é... Por quê? Aí você pergunta, mas por que o sensor alarmou? Porque o espírito não é energia, não é eletricidade, não é? Então, veja o campo magnético, não é? O campo magnético. Então, não tem mistério, não. É ciência, pura ciência. Não é nada sobrenatural, tudo natural. Alguém quer fazer alguma pergunta dele? Uma vez ele foi fazer a reunião, o evangelho lá do domingo, ele fazia o domingo de manhã. Aí chegou uma senhora e disse, aqui foi o evangelho. Eu disse, que bom, que ele era vidente, né? Ela disse, peraí, deixa eu pegar meu óculos. Pegou o óculos dela, em cima da mesa, botou, aí disse, pode ler agora, que eu vou ler junto com você. E o interessante também, é por isso que nós devemos ter, a nossa conduta tem que ser retilínea, minha gente. Aí não pode dizer, ninguém está me vendo, né? Ninguém está me vendo, eu posso fazer. Não pensem isso. Pelo amor de Deus. Não se enganem. Eu falei isso até para João, não é? Que uma vez ele vinha do tribunal, quando entrou no carro, um cheiro fortíssimo. Aí, quando chegou ali na Cruz Cabugá, ele parou o carro, que olhou, estava um senhor todo sujo, todo fedorentíssimo, não é? Ele desce do carro, abre a porta do carro e diz, desça, porque eu não aguento o seu cheiro. Aí depois ele olhou assim e disse, puxa, vão pensar que eu estou ficando tantã, né? Porque eu falando sozinho, no meio da rua, com a porta aberta, mandando. Ninguém estava vendo o que eu estava vendo. Então é assim, veja como a gente precisa ter uma conduta, não é? A gente já está sabendo desses detalhes, que 1000 olhos nos observam. Então, temos que saber, por isso que devemos pensar o quê? Pensar corretamente, agirmos corretamente. Isto é a conduta daquele que já entende que a vida não é só essa aparência, né? Diga, meu filho. Quando no Evangelho lá, o pastor sabe. Então, no dia que você não vai poder fazer, a gente teria que comunicar no dia que a gente está fazendo para avisar os irmãos que não haverá. Normalmente eu digo assim, por exemplo, quando eu no domingo eu faço no domingo pela manhã. Mas quando às vezes eu tenho uma reunião no centro pela manhã, eu digo, ou amanhã eu vou fazer o evangelho mais cedo. Eu dou um aviso, vou fazer mais cedo. Se não puder fazer, olha, eu vou fazer o evangelho tal dia, ou então vou antecipar. Mas a gente fala em voz audível, fala com alguém, não é? Ou fala só mesmo, não tem importância, porque eles estão ouvindo. Então, eu posso antecipar? Pode sim. No entanto, que a gente não faça, não pega eles de surpresa, né? Porque, olha, quando a gente faz o evangelho no lar, eles trazem aqueles irmãos que estão ali na redondeza. Isso é se o lar suporta, não é? Também tem esse detalhe. Eles não levam qualquer espírito para qualquer reunião do lar, não. Vai depender do contexto do lar, né? Os nossos parentes desencarnados, os guardiões do nosso lar, porque nós temos nossos guias protetores e temos guardiões, do jeito que tem na rua também. Não é? Tem os guardiões, espíritos guardiões da rua, que guardam, que temos do nosso lar
foram nossos guias protetores. E os amigos, quer dizer que estamos muito bem assessorados, né? Vai depender de cada um, né? Então, é necessário que a gente saiba que a gente não estamos sós, né? Tem um livro que eu li sobre um conto que narra exatamente um episódio de um guardião de uma rua. Ele recebeu um espírito, recebeu ordem de guardar, proteger aquela rua, né? E ele realmente protegia. E tinha aquele que distribuía. Você vai ficar em tal lugar, você vai ficar em tal lugar, tudo bem. Na rua morava um senhor que trabalhava com um burrinho, não é? Burrinho de carga. E nesta manhã, o burro não queria sair do lugar. E o dono do burro, irritadíssimo, começou a bater no burro. Por mais que o espírito chegasse perto dele, dizer assim, examine, veja o que é que ele tem, procure ver. Mas ele, naquela perturbação, não entrava na sintonia, né? Não parava, irado, e batia no burro, batia. Aí o que aconteceu? O burrinho não aguentou, deu um coice, ele caiu lá, com a cabeça, não é? Ferida. Aí foi aquela confusão toda. Não tinha espírito nenhum por perto, perturbando, não. Ainda, porque foi obsessor, nada disso. Aí, nisso que ele teve que prestar conta, né? Do serviço dele que tinha acontecido. Aí eu disse, mas fulano, por que você deixou que isto acontecesse? Ele disse, eu fiz de tudo. Mas ele estava muito irado, não me escutava. Então, isto é uma lição para nós. Se eu quero receber alguma ajuda, eu tenho que dar condições, acalmar, aqui e aqui, para que a mensagem chegue, né? Mas o tempo tu fica, ai meu Deus, me ajuda, ai meu Deus, mas não para, não é? Não para, não dá tempo para que haja a sintonia, que entre no canal, não. Então, até isso, a gente precisa ir aprendendo, despertando, né? E nada melhor do que os livros espíritas, principalmente, eu recomendo, adoro os livros de Dr. Inácio Ferreira, porque ele é muito realista. Sabe o que é, né? Doutor... Demais, né? E ele é demais. Porque ele é prático. É o dia a dia. É o que acontece no nosso dia a dia. Então, nosso horário está chegado. Foi bom estar com vocês. Meus irmãos, vamos encerrar essa parte da reunião e passar a outra parte, que é o tratamento, né? E nas reuniões espíritas, como no Evangelho no Lar também, sempre se começa com uma prece. E sempre se encerra toda a atividade espírita também com uma prece. Então vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, divino amigo, obrigado pelas bênçãos que todos nós recebemos aqui, Senhor. Bênçãos que nos motivam à alegria, nos motivam à vida, à harmonia. E permite que esses mensageiros queridos que nos ajudam tanto, eles consigam nos amparar no dia de amanhã, no retorno aos nossos lares, para que esses bons pensamentos que nos chegam aqui na casa continuem existindo em nossas mentes, Senhor. Abençoa nossos familiares, ilumina nossas mentes, nos envolve, Senhor, com a Tua paz. Assim seja.